Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui hoje. Hoje não teremos convidada. Hoje eu vou estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre o e-book que eu fiz especial para lançar hoje, né? Obrigada, Kelma, pela participação. A Kelma entrando aí, que esteve conosco na terça-feira, falando sobre maternidade. E hoje, né, eu quero comunicar a vocês que a live que nós teríamos ontem com a nutricionista, nós tivemos que adiar. E aí vai ser amanhã. Então amanhã que nós vamos encerrar, vai ser um pouco mais cedo. Não tem como nós fazermos à noite, então vai ser às 17 horas. Então você que já tinha se programado para acompanhar as dicas sobre uma alimentação saudável, ficou para amanhã à tarde, tá? No final da tarde, então acompanhe. E hoje eu quero assim passar esse momento aqui com vocês, é meu aniversário. Hoje eu estou completando mais um ano de vida. Estou fazendo 35 anos, não tenho nenhum problema para falar sobre a minha idade, assim como a Kelma, né? O quanto nós conversamos na terça-feira. E nesse dia eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o e-book que eu fiz, como ele surgiu, né, e qual o propósito dele, porque eu acredito que tudo que a gente faz, a gente precisa fazer com um propósito, né? Não simplesmente fazer por fazer. Nosso trabalho precisa ser feito, né, realmente com propósito. E para quem ainda não sabe, eu sou formada em psicologia já há 10 anos, né? Me formei em 2010 e eu estive durante todo esse tempo da minha formação trabalhando com a área de dependência química, né? Desenvolvendo também projetos escolares. O meu alvo de trabalho nunca foi mulheres, né? Eu sempre trabalhei com homens, realizando grupos terapêuticos, atendimentos individuais, também já tive consultório aqui na minha cidade, mas o público onde eu mais atendi sempre foram homens. Já tive uma experiência muito pequena numa comunidade terapêutica feminina também, mas como não teve andamento, não deu para continuar, a instituição teve que mudar para masculina, eu acabei sempre trabalhando com homens. E nesse momento eu vi o quanto era necessário eu passar por algumas mudanças, né? Porque a gente precisa se adaptar às mudanças que surgem na nossa vida. Por isso que eu gosto tanto da logoterapia, que é a abordagem que eu trabalho, que eu sempre trabalhei, e agora, esse ano passado, eu comecei a pós em logoterapia, então eu estou buscando mais conhecimento, crescendo nessa área da minha vida. E aí eu acabei vendo a necessidade de mudar. Gosto muito da área de dependência, tenho especialização em dependência química. Não digo que nunca mais vou voltar a atuar nessa área, não sei, porque a gente não sabe o que o futuro nos espera, né? Mas o ano passado eu passei por um momento muito difícil e como psicóloga eu gostaria assim de compartilhar também com vocês que nós somos seres humanos. E às vezes nós nos colocamos, né, numa posição como se, eu não posso adoecer, eu preciso sempre estar bem. Só que todos somos vulneráveis. E eu passei por algumas frustrações na minha vida que me fizeram parar e pensar que o sentido dela havia acabado. Sempre fui uma mulher de muita fé. Eu passei por uma experiência quando eu tinha 21 anos, onde simplesmente de alguém que não cria, uma legítima ateia, era como eu me considerava, eu passei a crer realmente em Deus, né? Pensei até mesmo em desistir da própria psicologia. E aí que eu acabei conhecendo a logoterapia para poder, né, trabalhar também com essa questão espiritual, né? E ao longo desse período eu sempre, né, tive esse olhar de que nós não somos só corpo e alma, mas somos corpo, alma e espírito, né?
Então, isso foi algo que eu sempre tive muito forte. E eu sempre entendi a minha própria profissão como um chamado. Vocês vão ver a capa aqui do e-book. Eu tenho ele só digital, disponível, mas eu acabei imprimindo para mim. E aí vocês viram que aqui é uma foto que eu tirei em 2010 para minha formatura, onde eu tirei com a bandeira do Brasil, e eu gosto muito, eu sou muito patriota, sim, porque eu acredito que como ser humano todos nós temos uma missão. E a psicologia, ela foi uma missão para mim, Foi uma escolha que eu fiz ainda muito jovem, mas eu optei por realmente entender e viver intensamente essa escolha na minha vida. E a logoterapia tem muito disso, da gente se permitir viver o sentido da nossa vida, E muitas vezes esse sentido muda. E quando eu passei por essa experiência aos 21 anos, eu estava na graduação e logo eu entendi que eu iria trabalhar com dependentes químicos. Meu primeiro artigo, quando eu concluí a minha graduação, eu fiz voltado para esse público, a questão de entender o sentido da vida para jovens dependentes químicos. E eu gostei, assim, muito da visão do Frankl, quando eu o conheci, pelo fato de que ele traz, a dimensão espiritual não como uma religião, porque muitas vezes, dentro da própria graduação, como psicóloga, e sempre me posicionando como cristã, com os princípios que eu acreditava, eu passei muito por, o dito bullying, até mesmo por professores. Então, eu entendi que a logoterapia, ela trabalha com essa questão da espiritualidade, do transcendente, é quando você sai de si, Quando você se doa a algo, a alguém. Então, o amor está muito presente dentro da logoterapia. E eu entrei na psicologia por amar realmente as pessoas, por querer entender, porque somos pessoas muito complexas. Somos seres assim que não é simplesmente, hoje eu me conheço totalmente. Não, nós estamos nos conhecendo diariamente, todos os dias. E a partir dessa experiência que eu passei, eu também passei a me conhecer muito mais. E sempre tendo muita certeza, determinação do que eu queria, trabalhando conceitos da logoterapia na minha vida também, porque nós trabalhamos dentro da logoterapia a questão da responsabilidade, de sermos pessoas conscientes e temos essa liberdade da escolha, mas nós precisamos ser responsáveis com a nossa escolha, com aquilo que a gente realmente decide para as nossas vidas. E assim foi, Eu moro numa cidade do interior, sempre me envolvi em projetos escolares, também levando um pouco de sentido para essa juventude, fazendo com que os jovens vejam que a vida sim tem um sentido e que eles podem usar o dom e o talento deles para viver uma vida, plena. E a partir disso, eu sempre dediquei a minha vida com intensidade muito nesses projetos escolares. E no ano de 2019 eu passei por uma mudança, troquei de cidade, para mim simplesmente me dedicar às escolas, numa cidade próxima daqui, e com o intuito de depois dessa cidade eu vou para outra e vou para outra. E lá eu passei por algumas questões, tive que voltar para minha cidade, E aqui eu fui, desesperada, fui para as várias escolas daqui e chegou o final do ano de 2019 e eu adoeci. E como psicóloga, eu digo isso para vocês, eu entrei realmente numa profunda depressão, onde eu me vi assim, realmente, agora acabou tudo. Não tenho mais sentido para mim viver, eu não estou trabalhando, porque eu já não estava mais atendendo, nessa questão da área da dependência química. As escolas agora entraram aqui, tinham entrado em greve, e aí logo já veio férias, e março é meu aniversário, hoje é o dia do meu aniversário, E por incrível que pareça, o ano passado
começou as aulas e logo tudo fechou por causa da questão da pandemia. No dia 13 de março aqui, fechou tudo, as aulas pararam e até então, né, há pouco retornaram presencial, mas já tiveram que parar de novo. E ali, a partir de março, intensificou muito a questão, né, do meu emocional. Houve um abalo também na própria questão espiritual. E dentro da logoterapia a gente sabe que o espiritual ele não adoece, né? Mas ele ficou, hoje eu entendo que ele atrofiou muito, sabe? Ele ficou assim reprimido. Foi isso que aconteceu. Não que a minha fé já não estava mais forte, eu mesmo assim continuava crendo, mas eu não conseguia desenvolver mais a minha espiritualidade através da criatividade, através dos dons, dos talentos que eu sei que eu tenho e naquilo que eu realmente gosto. Sempre gostei muito de escrever, né? Perdi muitos amigos aqui por ser uma cidade pequena, então adoeci, pessoas já não me procuravam mais, né, para atender, para os atendimentos, e aí só pensamentos que vinham na minha vida eram de que a minha vida havia acabado. E então, né, eu tive que começar a fazer tratamento, foi tudo assim muito rápido que aconteceu ano passado. Mas ao mesmo tempo também foi muito rápido o desejo de buscar a recuperação. Eu sempre colocava e dizia, não, eu quero viver. Se for para mim viver, eu quero ter mais uma chance de viver novamente. Senão, simplesmente eu quero ir. Porque se acabou o sentido da minha vida, né, me leva, Deus. Era isso que eu falava. E vocês viram que aqui, né, sempre tem essa bandeira, e eu gosto muito de viajar, eu sempre já viajei por vários lugares aqui do Brasil, eu sempre levava ela, e essa bandeira eu sempre tive aqui como uma forma, assim, até mesmo de orar, né, de interceder, pedindo para que Deus abençoe os nossos estados, as nossas cidades, as pessoas que eu já conheci ao longo desse ano todo, dessas viagens todas. E naquele ano passado, eu havia tirado, estava escondida, né? Só que ali eu comecei, sabe, a buscar e querer viver novamente, a desejar viver novamente. Foi então que, a partir de maio, né, eu realmente assim tive que aceitar buscar ajuda, isso que foi o mais difícil. Como profissional, reconhecer que chegou a minha vez, eu já ajudei tantas pessoas, eu já disse tantas vezes para que algumas pessoas buscassem ajuda, fossem no médico, continuassem fazendo terapia. Agora chegou a minha vez. Só que eu digo para vocês, como psicóloga, eu passei por muita dificuldade também em encontrar um profissional que me entendesse, que compreendesse as questões que eu estava passando, espiritual. E eu realmente encontrei alguém, uma terapeuta que não teve barreiras, não teve preconceito em trabalhar essas questões espirituais comigo dentro, né, dos atendimentos. Porque eu sempre estudei muito, gosto muito de ler, gosto muito de trabalhar livros, então é por isso que eu estou hoje aqui lançando o e-book. E a Bíblia também faz parte da minha vida, é um livro que eu gosto muito de ler, assim como a gente conversou com a dermatologista na segunda-feira, né? Ela acaba que muitos dos livros que ela trouxe, ela diz que são para complementar o estudo dela das escrituras. E eu não encontrava isso, eu não conseguia, né, encontrar um profissional que acolhesse isso também nos atendimentos. Mas graças a Deus eu consegui, e ali eu comecei, né, a poder trabalhar essas questões dentro dos atendimentos. E isso me fez, né, realmente ver que é algo dentro da psicologia que se precisa estudar mais, que se precisa aprofundar. Em agosto, né, eu comecei a minha pós, então, em logoterapia, e eu fui muito com o alvo dessa questão de trabalhar logoeducação, porque eu gosto muito da educação, é um objetivo também na minha vida, como eu comentei para vocês a respeito de sempre ter envolvimento com as escolas. Eu já queria poder trabalhar nessa área, trabalhar com
as questões dos valores, valores criativos, valores vivenciais, e também trazer um pouco, né, das experiências que eu já tive nas escolas ao longo aqui de algumas cidades aqui do estado, para poder aprofundar dentro da logoterapia. Porém, a resposta que eu tive, né, da vida, aquilo que eu percebi, que as questões que eu havia passado, eu precisaria ter um olhar mais a fundo com pessoas que também passam por isso que eu passei, né? Que mesmo tendo uma fé muito forte, muito intensa, chega um momento da vida onde elas adoecem e que elas precisam de ajuda, elas precisam ser acolhidas por profissionais que também entendam elas. E então eu acabei indo por tô indo para uma outra área, já estou começando a minha pesquisa, onde eu vou trabalhar isso, né? Principalmente com as lideranças cristãs, pelo fato de que muitas adoecem, a gente sabe o quanto tem casos de muitos líderes que até mesmo venham a cometer suicídio, porque eu pensava nisso. Eu cheguei a ter pensamentos e pedi que a morte viesse. Eu só não tinha essa coragem, porque eu sei que a vida é um dom, né? Hoje é o dia do meu aniversário, eu tô aqui, me produzi, me arrumei, sempre gostei, gosto dessa data. Gosto de tirar foto, mas o ano passado nem foto eu tirei, não me arrumei, sabe? Algumas pessoas vieram aqui e eu não queria que ninguém viesse, eu não estava bem, porque realmente, assim, eu passei por essas questões e eu não estava sabendo resolver. Mas graças a Deus, assim, eu realmente passei por uma grande mudança ao longo do ano e foram poucos meses, assim, e realmente eu sou muito grata. Muitas pessoas que hoje estão aqui, né, viram esse processo. A Kelma mesmo é alguém que tem me acompanhado, que a gente tem caminhado junto, ela tem visto desde o início, né, as mudanças que acabaram acontecendo na minha vida, por eu realmente, né, ter decidido buscar sair daquele lugar onde eu estava. Porque entrar nesse lugar, assim, de dor, onde a nossa alma realmente, assim, muitas vezes domina a nossa vida, todos nós podemos entrar. Não é porque eu estudei, né, 5 anos para ser psicóloga, que eu não estava livre. Não, eu acabei entrando nesse lugar também, onde a minha alma realmente se abateu tanto que eu não tinha mais prazer, eu não queria mais viver. E hoje eu estou aqui para comemorar realmente esse dia, com gratidão a Deus, as pessoas que fazem parte da minha vida, minha família, né? Como eu falei para vocês, eu perdi totalmente as amizades que eu tinha aqui. E Deus me deu novos amigos, conheci novas pessoas que têm caminhado, que têm agregado valores na minha vida. E novamente eu voltei a sonhar, né? Aqueles sonhos que eu tinha, onde parecia que tudo agora se perdeu, né? O sentido da minha vida se foi. Não, num determinado momento parecia. Mas eu, como a Kelma falou, as palavras, né? Metanoia é um processo contínuo, exatamente. Eu passei por uma metanoia, digo, não, e esses pensamentos não são aquilo que Deus pensa sobre mim. Mas é muito difícil da gente entender isso no momento de dor. Por isso que dentro da logoterapia, algo assim que eu sempre via e tentava passar isso para os outros, porque na área da dependência química, o que a gente vê? A pessoa chega lá destruída, né? Então, se ela quer realmente voltar a viver uma vida em sobriedade, ela precisa, né, fazer com que essa dor dessa dor ela tire sentido, que são o que a gente chama dos valores atitudinais, é a mudança dessa atitude para que ela encontre sentido novamente na vida dela. E eu precisei passar por isso. O conceito é muito bonito, mas a prática é difícil, só que a gente precisa se permitir. E hoje eu falo tudo isso aqui para vocês realmente assim, porque às vezes a gente tenta passar uma imagem muito forte, né? E nós não somos, nós somos vulneráveis, independente da profissão que você tenha, seja você médico, seja você um líder, né? Aqui eu observo que aqui no Instagram do Logoterapia Educar, né? Eu tenho
várias pessoas assim que eu até mesmo não conheço, que são da logoterapia, líderes religiosos, padres, pastores, que têm esse conhecimento da logoterapia, mas a gente precisa, né, realmente assim saber que somos humanos. E quando a gente cuida do outro, a gente precisa estar bem. Então, hoje eu vou deixar também aqui uma indicação de um livro que me ajudou muito também nesse período, que é A Cura e Edificação do Líder, que é do Cote, né, um pastor, né, ele é escritor, muito conhecido no meio cristão, e ele traz muitos livros muito profundos. Um outro livro dele também são As Raízes da Depressão, onde eu até quero estar lendo assim ao longo desses próximos meses, mas esse livro eu li 2 vezes e trouxe assim muita cura na minha vida, né? O quanto eu preciso cuidar, porque eu sempre fui tão envolvida com os outros, envolvida em ministério dos jovens, em igreja, né? Sempre participando de orações, cuidando e querendo que os jovens realmente tivessem compromisso, vida com Deus, e chegou uma hora em que eu me destruí, né? E aí nisso tudo, quando a gente não tá bem, tantas outras coisas acontecem, né? Que não é tanto o que eu trato aqui nesse e-book, tá? Futuramente eu tenho sim planos de escrever um livro contando tudo que eu passei, porque foram muitas coisas, né? Mas o porquê que eu fiz esse e-book? Então, nesse ano de 2020, eu conheci várias pessoas. Tem a Mara, né, que esteve conosco no primeiro dia, foi uma amiga, assim, que surgiu, né, de forma sobrenatural mesmo. E através da vida dela, assim, eu ganhei um processo de coach, conheci mais o coach da Febracis. Realmente é algo, assim, que eu gostei muito, me ajudou muito. E a Valéria, que foi a minha coach, né, todo o período, assim, do final do ano passado, me incentivou muito, me ajudou muito a desenvolver um material para começar, porque como eu falei para vocês, eu parei tudo, eu fiquei no zero mesmo, assim, não tinha mais por onde começar, eu já não estava mais atendendo, então a minha vida era parada só dentro de um quarto, né, durante alguns meses, assim, onde eu não tinha mais vontade de viver. E eu acabei, né, comecei a escrever, participei de alguns devocionais, né, que a Carla até também comentou que a gente participa nas partes da manhã para estudar a palavra. Voltei a realmente me reunir com os irmãos, que é algo que isso sempre foi importante para mim, o social, né? E então, por eu gostar, eu comecei a ver, não, eu gosto muito de ler, eu gosto de escrever, tá na hora de eu desenvolver um material. E aí que eu pensei nas mulheres. Vocês entendem? Porque eu já não tenho mais, assim como agora, nesse momento, voltar a atender, até mesmo por essa questão da pandemia. Não é um bom momento, assim, estabelecer num lugar, voltar a atender, assim, presencialmente com clínica, começar totalmente do zero. Então, o que eu pensei? O mundo tá mudando, então eu também preciso me adaptar a isso. Foi então que eu comecei a pensar em fazer grupos especificamente para mulheres. Mudar o público com que eu trabalhava. Porque quando eu fazia os grupos terapêuticos com os homens, eu sempre trabalhava livros com eles. Livros que tinham, assim, traziam ideias, pensamentos para a parte masculina. E para as mulheres eu disse, está na hora de eu escrever. Então eu comecei a pensar em algumas mulheres, onde eu poderia trabalhar dentro dessas reuniões. Eu já fiz 2, agora esse ano eu já fiz 2 grupos. Uma delas até acho que é a Cida. A Cida já participou do segundo grupo que a gente fez, que foi sobre o Milagre da Manhã. Foi no mês de fevereiro. Então, o que eu tô fazendo? Cada mês a gente começou com A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que até eu lancei aqui para vocês, fiz algumas lives, né? E é esse que é o objetivo aqui da nossa página. Cada mês eu vou trazer um livro para que a gente possa depois estar fazendo as rodas com esses livros. A Nath aqui, que é minha amiga lá do Rio de Janeiro, ela participou do primeiro, que é A Coragem de Ser Imperfeito,
E agora, no mês de março, o e-book que eu vou utilizar, tá? Então, nele, eu trago 12 mulheres. Por que 12? Eu gosto muito da história, né? Como eu já falei para vocês, eu leio muito a Bíblia, então eu gosto, assim, dessa questão que as escrituras trazem sobre as 12 tribos, né, lá no povo de Israel. Então, eu escolhi 12 mulheres e também essa questão de que dentro dessas 12 eu me incluí. E 12 também representando uma mulher para cada mês. Então, janeiro tem uma, fevereiro tem outra, março tem outra. Claro que a gente não vai ficar todo mês usando todos os meses usando esse e-book, vai ser só agora em março. Então, eu sempre faço uma live no mês, na primeira semana, para que depois a gente já comece as nossas reuniões, certo? Mas como eu queria lançar ele hoje, que é o meu aniversário, por isso que eu acabei que vou deixar uma semana ainda do mês de fevereiro para também a gente fazer as nossas reuniões. Então, como que ela funciona? A gente tem em torno de 2 horas, mais ou menos. As meninas que já participaram, elas sabem como que é. A Nath, ó, tá colocando aqui, ó, coragem de ser imperfeito, maravilhoso. Essa roda foi um divisor de águas, né? Ela participou dos encontros e o livro, né? A pessoa nos encontros, se a pessoa pode ter o livro ou não, isso não é uma decisão. Só que para participar dessa agora de março, como que vai funcionar? Você vai ter que adquirir o e-book. O e-book ele está à venda já. Tem na bio aí do meu Instagram, você baixa ele, você pode imprimir, assim como eu fiz também, como ficar melhor. O valor dele é R$30 e você participa das rodas, né? Que começa agora nesse sábado, dia 13, às 18 horas. Então, é das 18 até as 20, mais ou menos. Vão ser os próximos sábados de março e o primeiro sábado de abril. Então, daí nós faremos as rodas utilizando ele. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês, sim, só por cima, tá? Para que você possa adquirir e também entender que não se para em 12 mulheres. Aqui no e-book, o título, né? Eu coloquei mulheres comuns como eu e você. Então, como eu falei para vocês, eu sou uma dessas 12 que está aqui. Mas existe uma outra mulher que está aqui. E essa mulher é você. O meu incentivo é que ao participar desse encontro, ao ler esse e-book, você também construa o seu. Eu, né, trabalho muito com essa questão da educação, eu gosto muito da leitura, as meninas aí que me conhecem sabem. Sempre estou indicando um livro, passando um livro, dica, recebendo dica, adoro. E o objetivo é a gente criar, né, o hábito da leitura, mas também da produção. A gente precisa escrever. A gente se comunica melhor quando a gente lê, quando a gente escreve. Eu já passei até um livro aí, né? Já vou dar de presente um para a Kelma, que a Kelma tá de aniversário também, semana que vem. A Nath já ganhou um presente, já deixei um livro para ela quando eu fui lá no Rio, né? Então, é muito importante, assim, que a gente crie esse hábito. A gente até mesmo presenteia as pessoas, né? Criar essa cultura. Hoje eu vou no aniversário, vamos dar um livro, né? Para criar esse hábito, para que a gente possa passar isso também para as futuras gerações, para as crianças que estão vindo aí. Então, nesse e-book aqui, a primeira mulher que eu trago é uma mulher, assim, que eu gosto muito, tá? Eu trago alguns textos que eu já escrevi, eu faço alguns agradecimentos, conto também um pouquinho aqui para vocês disso que eu falei no início, do que aconteceu comigo, de como que foi, tá? A introdução também tem aqui, mas a primeira mulher que eu trago é Sara, né? Sara talvez você conheça, já tenha ouvido a história dela. Era uma mulher que era infértil, mas se tornou mãe de um povo. E quantas vezes nas nossas vidas nós nos sentimos assim, né? Nós estamos paralisadas, como eu estava ano passado. Então eu trouxe as mulheres aqui que eu mais me identifico. São as mulheres que eu mais gosto.
onde eu vejo um pouquinho da personalidade delas também em mim, tá? Porque nós somos assim, às vezes a gente se identifica com as pessoas por algumas questões. E a Sara, o que eu vejo nela é muito disso, né? De que realmente ela foi alguém assim que até mesmo duvidou um pouco, né? Daquilo que Deus havia prometido para ela. Então, nas reuniões a gente vai assim ter muita prática, tá? Vai ser um pouco diferente das outras reuniões, porque ao você adquirir o e-book, você já vai entrar, né? Quando a gente começar, se você adquirir ele hoje, por exemplo, aí no sábado, vai dar tempo de você ler, né? Ele é curtinho, assim, ele tem poucas páginas, e aí você já vai chegar no sábado e já vai ter visto algumas mulheres. E aí a gente vai fazer algumas divisões, tá? Onde em cada encontro, assim, vamos ter mulheres que vão trazer um pouquinho das histórias dessas mulheres que eu trago no e-book. Vai dar tempo de você estudar, para você compartilhar nos próximos sábados. Então, ele vai ser muito interativo, tá? Então, são 12 mulheres e você escolhe. Sendo que uma dessas 12, como eu falei, sou eu. Então, essa não vale, porque essa vai ser... Eu já escolhi, então, o dia que eu ficar responsável por trazer na nossa roda, eu vou falar mais sobre mim, vou trazer algumas questões que eu passei, áreas que eu consegui vencer, áreas que ainda eu tenho dificuldade. Então, ao escolher uma dessas mulheres, você tem que trazer muito um pouquinho assim do que você viu nela que tem a ver com você, tá? E essa daqui, por isso que eu falei pra vocês, essa é uma das mulheres que eu mais gosto. Outra mulher que eu gosto muito, que tá aqui no e-book, é Esther. É até uma indicação do filme que eu deixei agora nessa semana para vocês, no final da semana passado, já que estamos nos meses, né, de comemoração das mulheres. Eu gosto muito da história da Esther, de tudo que ela fez, do quanto ela se empenhou, ela entendeu o propósito dela, viveu com intensidade. Então eu também trouxe ela porque ela remete muito assim sobre mim, né, do quanto eu gosto, né, da história dela. Rebeca é uma outra mulher que eu trago aqui no e-book. Talvez você diga, mas quem são? Você tá entrando aí, quem são essas mulheres que a Renata tá falando? São mulheres comuns. Mulheres como a Daniela, como a Aparecida, como a Nath, como a Kelma, como a Renata. Elas não são super mulheres. Às vezes a gente pensa que, para ser uma grande mulher, ela precisa ser uma mega, né? Mulher, uma super mulher reconhecida. Tem que ser a esposa, né, do Barack Obama, que já tem até um filme, a Princesa Diana. Não. Somos todas mulheres especiais. Mulheres que têm potencial para alcançar, para tocar outras vidas. Eu estou participando agora esse mês, né? Eu adquiri um livro também. A Aparecida também está participando, né? De Seja Surpreendente. Vocês viram aí? Esse livro traz a história de Tito, né? Baseado no livro de Tito, onde durante 24 semanas nós vamos estudar juntas. E tem muitas mulheres. Então, o próprio título do livro, Seja Surpreendente, é fantástico. Você também pode adquirir, já até deixei aí como uma indicação também de leitura. E eu estou começando essa jornada também, para buscar ser uma mulher mais plena, né? Uma mulher realizada, uma mulher quando ela é bem-sucedida, todas as áreas da vida dela, ela passa isso para outras pessoas. E Rebeca é uma mulher que eu gosto muito. Sabe por quê? Porque eu adoro história de amor. Então, eu realmente assim me identifico muito com ela, porque eu acho uma das histórias de amor mais linda que tem na Bíblia, né? Pelo fato de que ela foi escolhida. E ela aceitou ser escolhida. Foi um amor assim onde realmente Deus agiu, Deus interviu, né, na vida dela. Então, é algo assim que eu também me identifico muito, porque sou solteira, tenho desejo sim de me casar e eu não tenho pressa. É algo que eu espero em Deus, confio que Ele tem o melhor e que realmente, assim como Ele já, né, escreveu lindas histórias de amor, Ele tem uma escrita para mim. Então, por isso que eu trouxe Rebeca e que eu gosto tanto dela. Raquel, né, que é uma mulher assim também espetacular. E uma das coisas que
a gente vai ver que essas primeiras mulheres lá que eu trago, assim, que elas são mulheres históricas, né? Elas foram mulheres que realmente tiveram essa questão da infertilidade, mas é porque elas foram preparadas para um tempo específico. Hoje eu entendo isso, né? De que elas não podiam gerar qualquer pessoa, assim, em qualquer tempo seus filhos, né? A Sara gerou Isaac. Isaac se uniu a Rebeca e Rebeca gerou Jacó. E Jacó realmente foi. A Rebeca teve 2 filhos, né? Mas Jacó foi o esposo de Raquel, onde também traz isso de que ele se apaixonou por ela no primeiro momento, assim. Ele olhou e disse: é essa que eu quero. Só que ele teve que lutar por ela. Sabe quanto tempo? Ele trabalhou 14 anos para ele poder ter essa mulher amada. E ao casar com ela, ela também. Ela queria muito ter filhos, não teve. Mas o filho que ela gerou foi José. Foi um grande líder que depois, né, acabou trazendo o povo, né, tirando o povo daquele lugar onde eles estavam no momento de grande crise, né? Pensa como nesse momento atual, era muito pior, né? Mas nesse momento que a gente está, surge alguém que diz: eu tenho a solução. É algo que José foi alguém escolhido para aquele tempo, para tirar o povo daquela dificuldade que ele estava vivendo, mesmo ele estando num lugar que nem era a sua própria terra natal. Mas ele foi alguém que abençoou. Então foi o filho que Raquel gerou. Essa próxima personagem que eu trago aqui é Ana, também mais uma mulher infértil. Vocês viram quantas mulheres queriam, né, ter um filho e não puderam, mas elas confiaram em Deus. Mesmo em determinado momento, lá como Sara, que não estava nem confiando mais, chegou até a ficar assim, sorridente, rindo. Ah, como que eu, com 90 anos, vou ser mãe? Ah! Mas ela foi. Só que ela, por não acreditar, ela tentou dar uma mãozinha. Entregou a sua serva para que a promessa nascesse, mas não era a promessa, foi algo que ela fez, né? Então, essas mulheres, elas têm algo em comum em relação à infertilidade. E é como eu falei ali no início, ao produzir esse e-book e trazer essas mulheres, eu não pensei só nessa questão da infertilidade, mas em relação a filhos, mas às vezes áreas das nossas vidas. Porque na minha vida era o meu profissional que estava infértil. Vocês entendem? Era algo que estava paralisado. E aí, de repente, começou a surgir novas ideias. Voltei a estudar. A Nath, alguém aqui muito especial, porque ela acompanhou também muito e ela me ajudou muito no início. Rê, vamos fazer isso, vamos, né? Tu tem que começar a fazer vídeo. Ela sabe o quanto foi difícil para mim fazer o primeiro vídeo, né? Aqui, quando eu comecei a fazer, até ela ficou surpresa, porque eu digo: ai, mas eu tenho tanta vergonha. E ela acompanhou esse processo, foi alguém que realmente foi muito usada também para me trazer fertilidade, né? Para que eu pudesse assim voltar a gerar. Não, eu tenho que fazer algo. Eu preciso me movimentar. Parada do jeito que tá não dá, né? Então, existe a parte onde a gente tem que dar os passos também. Então, essas mulheres mostram muito isso. Ana, que é a próxima mulher, que eu também gosto muito, porque é uma mulher assim de intercessão, de oração. Eu gosto muito de orar, né? Eu tenho meus momentos de comunhão com Deus. E essa mulher aqui, ela queria muito um filho. Ela desejava, ela era também muito amada pelo seu esposo, mas ela, né, queria o filho. Tanto que ela, assim, se coloca num lugar, né, dentro de um templo, e o sacerdote de lá, ao ver, ele julga ela. Diz: como assim? Você está embriagada? E ela não estava, ela estava clamando. O clamor dela gerou um profeta para aquele tempo, chamado Samuel. Então, foi alguém que gerou também a alguém específico para um cumprimento de um propósito. Então, é isso que a gente precisa entender e buscar. Todos nós nascemos com um propósito. Todas nós nascemos e realmente temos uma missão a cumprir. A gente precisa caminhar e buscar. E quanto mais
eu vou me conhecendo, mais eu vou realmente me permitindo viver aquilo. Só que nesses momentos vai ter essas dificuldades, né? Então aqui eu trago a próxima mulher, que é Débora. Ela foi profetisa, uma juíza e esposa. Ela não deixou esse seu papel de lado. E quando a gente coloca sobre isso, é importante que a gente veja, né, que mesmo ela sendo uma grande líder, em nenhum momento ela subestimou os homens. E essa mulher, por que eu me identifico tanto com Débora? Porque às vezes a gente vê, né, que como mulheres a gente tem que ter um certo cuidado, porque a questão de que nós estamos crescendo, ocupando grandes posições, mas em nenhum momento isso pode ser algo para que a gente subestime o papel do homem. O homem é extremamente importante, cada um tem o seu papel. Então, é necessário que a gente tenha esse olhar, assim, ao ver a vida de Débora, o quanto ela realmente, assim, honrou até mesmo a vida, né, daquele que ela chamou. E um homem, quando ela chamou o rapaz, agora, perdão, que me fugiu o nome que eu não trago aqui tão profundamente, mas me fugiu o nome do rapaz que ela chamou para ir à frente da guerra, e ele pediu, não, eu só vou se você for comigo. Então, é algo que ela também foi honrada porque ela honrou o homem. Então, ela não esqueceu, e ela sempre soube que ela era uma mulher forte, sim, como foi colocado aqui, né? Ela é uma mulher forte, mas ela também honrou o homem que precisava ir à frente dela, né? Então, que a gente possa, assim, se espelhar também muito na vida de Débora. Então, eu trago Esther, que eu já falei para vocês, que é uma das que eu mais gosto aqui. Acho linda, né? A forma também, assim, a honra que ela dá. Uma mulher muito sábia. Isto, obrigada, Cida, Baraque, exatamente. Ela foi lá e disse, não, Baraque, você tem que ir. Ele, não, eu só vou se você for. Então, ele também honrou. Ao mesmo tempo que ela honrou a vida de Baraque, ela também foi honrada. E aí depois eu trago Esther, que é alguém assim, e todos eles, olha, eu até peço perdão para vocês que vão adquirir. As imagens, elas ficaram, né, bem escuras, bem intensas, mas como foi minha primeira produção e o intuito realmente é a gente, né, participar desse grupo, das reuniões que vão ser no sábado, para que a gente possa também estar compartilhando umas com as outras, se identificando, vendo áreas das nossas vidas que são muito parecidas com essas mulheres. Eu também quero deixar aqui para vocês, assim, que não é um e-book, assim, terapêutico, tá? Não é uma questão onde a gente vai fazer terapia em grupo, não, tá? Não é esse o objetivo. Essas são as reuniões que a gente faz mensal com base em algum livro. Então, nesse mês, vai ser com esse em especial por causa das mulheres. Depois de abril a gente vai escolher outro. Em maio eu também já vou preparar um outro específico para as mães daí, tá? Quero que a Kelma participe, vou chamar ela também, ver se ela vai poder participar, contribuir com a gente para poder falar também como mãe. Quem não viu até a live dela na terça, né? Estejam acompanhando, foi fantástico, adorei conversar com ela. Ela é mãe de um lindo rapaz, quem tem filho adolescente, veja a live que a gente fez terça-feira. E aí Esther, ela nos ensina, né, o quanto é importante a gente saber a hora certa de falar, saber como falar, né, porque ela teve que tomar uma decisão muito séria, uma decisão que tinha a ver não somente com ela, mas com o povo dela, e ela se arriscou. Ela deu a vida dela em prol do povo. Ela foi lá e se colocou diante do rei, que era o próprio marido dela, e entrou porque ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser convidado. E ela não foi convidada, mas ela foi, se colocou naquela posição e o rei realmente assim ouviu ela, uma mulher linda, né, uma mulher sábia. E quantas vezes a gente perde porque a gente acaba falando coisas antes do tempo. Eu digo isso porque eu já fiz muito isso, tá? Eu sou muito assim, pensei, falei e às vezes não sabia muito como falar, então eu tô me reconstruindo, trabalhando muito isso na minha vida, porque uma das características minhas é a autenticidade. Então, se eu não gosto e falo. Só que eu preciso saber como falar.
né? É como quando tu vai falar algo para alguém. Esses dias eu fui receber uma sugestão de alguém, né? E essa pessoa primeiro chegou, me elogiou e tudo mais, e depois ela disse, ai, mas olha, essa atitude não tá legal. Sei, quem sabe tu modifica. Como é bom, a gente repensa, né? Agora quando tu já chega e diz, olha, eu não gostei disso, isso foi uma injustiça, isso foi um erro, né? A gente trabalhou até agora, que a Kelma tá aí, a gente trabalhou muito no livro que a gente tá estudando no nosso grupo, que a gente tem um grupo, né, de comunhão, onde a gente estuda também a palavra, a gente tava falando sobre a questão da justiça própria. E isso foi algo que veio muito forte, falou muito na minha vida esses tempos, né? Em alguns dos últimos encontros. Porque às vezes a gente quer a justiça, quer as coisas que aconteçam. Não, mas isso tá errado, isso tá errado. Mas não tem como eu mudar as coisas. Que nem agora a gente vendo diante de um cenário atual que a gente tá vivendo na nossa sociedade, né? Tá todo mundo assim, meu Deus, o que foi que aconteceu, né? E a justiça brasileira. Mas o que a gente vai fazer? Né? A gente tem que esperar mudar as nossas atitudes, mudar a nossa forma de pensar, para que a gente possa, né, construir um país melhor daqui para frente. Porque se a gente ficar só discutindo, não adianta nada, né? O que precisa ser feito são o quê? Atitudes. É a nossa atitude que precisa mudar. Então, com Esther eu aprendo muito sobre isso. Sobre a importância de saber a hora de falar, saber a hora de calar. E há um tempo para tudo, né? A própria palavra de Deus fala sobre isso. E eu trago também aqui uma passagem sobre Eclesiastes falando de que há um tempo para tudo. Uma outra mulher muito sábia, também é uma das minhas prediletas, então já tô falando para vocês, gosto muito, né, da história de Rebeca, Sara, e a próxima que é? É Ruth. Então, eu tenho muitas outras mulheres, né, que eu poderia trazer. Existe Maria, aquela que era a que se jogou diante de Jesus. Depois eu vou entrar mais em algumas mais atuais, assim, mas aqui eu trago Ruth, que foi alguém que decidiu permanecer juntamente com a sua sogra. Ela era nora de uma senhora que acabou perdendo seu filho, então Ruth ficou viúva e a sua sogra não tinha mais nem o filho. Ela foi liberada pela sogra, não vai, volte pro teu povo. Ela era de um povo diferente, mas ela decidiu, não, eu quero te seguir. O teu Deus vai ser meu Deus. Então ela tomou uma decisão sem interesse. Em Ruth, nós não vemos interesse algum. Foi uma mulher assim que simplesmente se conectou, disse, eu quero andar contigo. Que hoje até eu recebi uma linda homenagem da Kelma, né, que fez um vídeo para mim, e ela falando sobre essas conexões que aconteceram no ano de 2020, o quanto é tão bom a gente caminhar juntas, e foi isso que Ruth fez. Ruth escolheu permanecer com a sua sogra, e ela foi honrada, foi uma mulher também que foi amada depois, foi alguém que fez parte da própria linhagem de Jesus. Então ela não era nem do povo judeu, mas ela acabou entrando, quando a gente vai estudar toda a linhagem de onde veio Jesus, ela aparece o nome dela lá. Por quê? Porque ela tomou uma decisão sábia e sem interesse. Isso que é o melhor. Porque às vezes a gente vê que existem muitos relacionamentos, né, que são, eu vou me dar com aquela pessoa, porque aquela pessoa tem tanta coisa para me oferecer. E ela não, ela simplesmente foi, escolheu, optou estar juntamente com a sogra dela. Ela tinha, Noemi tinha 2 noras, né, e a outra nora acabou deixando. Não, voltou. E ela foi liberada, né? A Noemi, ela realmente deu essa liberdade para que elas pudessem escolher. Mas Ruth foi sábia e escolheu e foi honrada. Então aqui em todas essas mulheres que eu trago, a gente vê o quanto essas mulheres foram honradas pelas suas decisões, tá? E nas nossas reuniões, eu vou entrar mais a fundo, também vou contar mais assim um pouquinho, com detalhes para vocês, tudo o que aconteceu comigo também, o quanto eu passei sim por situações que me abalaram muito, que mexeram muito comigo, que me deixaram realmente assim numa situação
onde até mesmo fui muito humilhada, né? Mas hoje eu tenho visto, assim, o quanto Deus transformou a minha sorte. E também eu tenho vivido muitos momentos de honras, né? Hoje mesmo eu recebi uma linda mensagem também de uma senhora aqui da minha cidade, que é como se fosse a minha avó, né? Ela mandou uma mensagem para mim num programa de rádio, assim, tão linda, assim, ela chorando. Eu também me emocionei muito ao ouvir. Então é uma forma, assim, de ser honrada, porque ela viu o meu momento, né, de dificuldade o ano passado, e ela tem acompanhado mesmo de longe, porque a gente não tá podendo se visitar, mas ela também tá acompanhando esse processo de transformação que tem acontecido na minha vida. E aqui agora eu trago essa última mulher eu dividi em mulheres do Antigo Testamento e mulheres do Novo Testamento, né, de um novo tempo. E essa mulher que eu trago aqui, talvez quem conhece já sabe, é a mulher de Provérbios 31, né, aquela mulher louvável. Quem achará essa mulher? O quanto eu tenho para aprender com essa mulher, o quanto eu quero ser, né, uma mulher assim virtuosa, uma mulher valorosa, uma mulher que honra. Eu gosto muito disso, né, dessa questão de honrar o esposo. Eu realmente entendo que um homem, ele pode ser levantado ou ele pode ser destruído por nós, né? Então, eu assim realmente admiro muito isso, porque existem alguns versículos que eu até vou ler aqui para você. Mesmo que ainda não tenha o esposo, é o versículo 12 e o 23, né, que são onde fala que o esposo, esse homem, ele é realmente colocado em grandes posições, ele é estimado dentro da cidade onde eles moram. Se você puder estar lendo esses dois versículos, são versículos que eu acho muito lindo, até eu coloquei, que mesmo que eu ainda não tenha esposo, eu estou nessa construção, para que eu possa ter alguém que seja honrado, um homem que seja estimado, que esteja ocupando a posição dele ali, de realmente ser um homem íntegro, um homem justo, um homem admirado, que faz algo em prol, né, do lugar onde nós estamos, assim, se posicionando e construindo, né, um país, um tempo melhor, porque a gente não pode olhar somente, né, com um olhar pessimista. As coisas não estão fáceis, não estão, né? Vai ficar difícil, tem muitas situações que vão sim ficar, mas eu preciso trabalhar em prol de uma construção para melhorar o mundo. Que é a mesma coisa a questão, né, que eu tô sempre falando da educação. Tudo que está acontecendo, isso está mostrando o quê? Que a gente tem que fazer algo, que a educação não pode mais ser vista da mesma forma, que a gente vai ter que repensar muito em como, né, voltar a dar uma excelente educação para vocês que têm filhos, para mim que ainda quero ter, como que eu quero o futuro, né, a educação para essa geração, para essas crianças. Então, eu não posso ficar só olhando, dizendo, vai ser tudo terrível. Não, eu tenho que criar, ter novas ideias. E é aí que entra muito da questão dos valores criativos que eu gosto dentro da logoterapia, porque todos nós temos esse potencial de construir algo, deixar algo para o mundo, né? Então, os valores criativos mostram isso. E eu preciso desenvolver e buscar isso o quê? Através da minha dimensão espiritual. É nessa dimensão espiritual que eu realmente assim consigo colocar para fora esses valores, criar, trazer sentido, né, através desses valores criativos. Então, é muito importante que a gente aprenda também uns com os outros, né, dentro de tudo isso que a gente está passando. Então, a mulher de Provérbios 31, para mim, é um exemplo, assim, onde ela traz também, eu vejo muito de muitas mulheres nela, né? Então, aqui eu trago depois uma imagem, onde a gente vai conversar também no nosso grupo. Tem uma frase até que eu coloquei aqui, que é uma frase que eu sempre escuto de ti: seja a sua melhor versão. Tu vai ver lá, tu disse que vai comprar o teu e-book, né? E aí, aqui nessa página que eu trago algumas frases, e uma dessas frases eu sempre lembro da Kelma, e eu coloquei: seja a sua melhor versão. Então a gente vai ter um momento onde a gente vai trabalhar frases, a Cida que
que já participou aí dos outros grupos, ela viu o quanto eu gosto assim de trabalhar com algumas frases de impacto, né, para que a gente depois possa escrever também. Então aqui nessa página a gente tem essas frases que eu trago e vão ter outras, né, que eu vou trabalhar com vocês nas nossas reuniões no sábado, já começando nesse agora, tá? Se você tem alguém que você queira indicar e se alguém vier a comprar o e-book ao longo do mês, até o dia 31, as nossas rodas elas vão ser gravadas e vai ficar disponível daí, lá no grupo do Telegram. Então, adquiriu o e-book depois. Nesse mês de março você vai ter direito. Depois sim, depois não vai ter as gravações das nossas reuniões desse mês, tá? O e-book depois vai ficar aí para você adquirir também, só que para a participação da roda é só nesse mês, porque em abril eu vou fazer uma outra roda usando um outro livro. Depois eu trago no Isabel, é uma mulher que eu gosto bastante, porque ela fala, né, da relação dela com Maria, mãe de Jesus, que daí é a próxima que eu trago, né, a história de Maria, uma mãe que realmente, assim, foi muito difícil para ela, a decisão que ela teve que tomar. Não foi alguém extremamente especial, né? Não é assim, é a mulher mais valorosa que existe no planeta. Não, ela é uma mulher também comum como nós. Ela foi escolhida para aquele tempo e ela decidiu, não, eu quero. Então, como cada uma de nós temos uma missão, eu tenho a minha, você tem a sua, a Leonilda, né, que entrou agora tá entrando alguns rapazes aí, né, o Lucas, que provavelmente deve ter sua mãe, sua tia, a avó, são mulheres especiais que o quê? Que geraram cada um de nós. Se hoje nós estamos aqui é porque fomos gerados por uma mulher, né? Então, as nossas mães nos carregaram, e quantas vezes, o quanto foi difícil, talvez, né, por algumas decisões, alguns filhos às vezes que vão para outros lugares, que acabam saindo de casa muito cedo. Então eu trago uma outra mulher aqui, já estamos quase encerrando, né? É Maria Madalena, uma mulher que teve a sua vida totalmente transformada, é alguém que eu gosto bastante. E aí, a última é como eu falei, sou eu. E já contei um pouquinho, né, sobre a minha história para vocês, assim, não ao longo, porque não tem como contar tudo. Mas eu trago também uma imagem, vou falar um pouquinho da minha cidade, tá? Porque a minha cidade, ela é conhecida como a cidade educadora. Então, Santiago, terra dos poetas, por isso que eu gosto também muito, né, da minha cidade. E nós vamos conversar um pouquinho também no grupo sobre as nossas cidades e o que eu posso fazer pela minha cidade, tá? Então, vão ser reuniões muito práticas. Então, você só vai adquirir aqui esse e-book, no caso, para você poder estar conhecendo algumas mulheres, talvez você já conheça as histórias delas, mas a gente também vai estar pensando em conjunto o que eu posso fazer em prol da minha cidade. Como eu falei para vocês, eu já desenvolvi vários projetos aqui, eu já me envolvi em praticamente quase todas as escolas aqui, por ser uma cidade pequena, né? Eu só não desenvolvi trabalhos em escolas particulares daqui, mas em escolas do estado, escolas do município, escola de educação infantil, eu já fiz, assim, várias, né, questões, assim, já desenvolvi vários trabalhos específicos sobre abuso sexual, sobre temáticas ligadas à psicologia, então, várias palestras, então eu realmente, assim, também quero propor isso para que vocês possam se envolver e a gente também, quem sabe até pensarmos num projeto a nível não somente local, mas a nível nacional, né? Porque essas nossas reuniões a gente acaba que tem pessoas de vários lugares e a gente sabe que a educação está passando por um momento muito difícil e nós precisamos fazer algo, envolver as nossas crianças, porque elas estão passando muito tempo em casa, muito tempo presas, né, na frente de smartphones, em jogos eletrônicos, e a gente precisa pensar em algo para que essas crianças voltem, né, a exercitar a parte lúdica. Então a gente pode também pensar em algo juntas, porque como eu falei, a 13ª mulher é você. E é por isso que eu também quero propor para que você construa e escreva a sua história.
tá? Que não fique muitas vezes só no papel. Tem muitas outras coisas que eu quero ainda publicar, muitas outras coisas que eu escrevo, né? E que futuramente eu vou, mas o primeiro passo eu dei. Estou aqui compartilhando com vocês. E aí o fechamento eu trago nessa parte prática, que eu já comentei um pouquinho para vocês como que a gente vai fazer. Trago algumas músicas, trago alguns livros que eu indico. Eu coloquei poucos, né? Mas durante as reuniões a gente sempre vou indicando outros. As meninas que já participaram aí das reuniões, elas sabem mais ou menos como que funciona. Às vezes, cada semana a gente pensa num filme para que a gente possa assistir, para que a gente possa depois compartilhar, né, no nosso momento, no nosso retorno. E aí eu trago essa conclusão, onde eu também falo que meu projeto depois é escrever outros, né, o próximo que eu já tô pensando é especificamente para maio, para as mulheres, tá? Para as mães, no caso. E eu também quero escrever depois, não um e-book, mas escrever um livro, assim, contando, né, com mais detalhes, todos os processos que eu passei ao longo da minha história, assim, nascimento, meu envolvimento com a juventude, a minha, né, mudança totalmente, assim, de alguém que realmente não cria para alguém que passou a crer, a ter uma fé muito firmada, até mesmo dentro da universidade, mesmo diante dos desafios, até mesmo dos preconceitos, tá? Mas eu realmente, assim, gostaria muito que você participasse, que você convidasse suas amigas, que você indicasse passasse essa live, mesmo que você, né, tenha assistido toda ela, mas que compartilhasse. Eu tenho um canal no YouTube que eu vou estar colocando depois. Você pode também acessar aí no link da bio que tem para como você adquirir o e-book. Vai ter também a página do YouTube. Você pode estar passando para suas amigas, tá bom? Então eu agradeço todas vocês que estiveram aqui, que acompanharam esse lançamento, e espero que a gente se encontre, né, nesse primeiro encontro no sábado, tá bom? Estou muito feliz de ter estado aqui com vocês bem nesse dia que é o meu aniversário, divulgando esse e-book. Um beijo para todas e que Deus abençoe cada uma de vocês, tá bom? Tchau, tchau!